Olá, pessoal, tudo bem? Quinto ano, a ProSuzy aqui de novo, para ajudar vocês a estudar agora a matemática, né? Continuando aquele conteúdo que a gente já conhece sobre expressões numéricas com fração, né? E eu peço para vocês pegarem a apostila na página 372, apostila 6, no último capítulo, que é expressões numéricas com fração. Nós já sabemos fazer, então agora a gente só vai incluir nessas expressões numéricas mais uma operação, a multiplicação, tá? Que a gente estava fazendo só com adição e subtração, e agora a gente vai fazer adição, subtração e multiplicação numa expressão numérica, tá? Vamos lembrar aqui algumas regrinhas que tem na expressão numérica, eu anotei aqui do lado. Quando eu vejo uma expressão numérica, a primeira coisa que eu tenho que observar é se ela tem sinais de associação. Quais são os sinais de associação? Parênteses, colchetes e chaves. Se ela tiver algum desses sinais, eu tenho que resolver esses sinais primeiro, para depois resolver a expressão numérica sem os sinais de associação e pensar nas operações que vêm depois, certo? Então, primeiramente, eu tenho que resolver se numa expressão numérica tiver sinal de associação, a primeira coisa que eu tenho que resolver são os parênteses. Em segundo lugar, os colchetes. E em terceiro lugar, as chaves, certo? Eu eliminando esses sinais de associação, aí eu posso partir para as frações, sem esses sinais de associação. Só que eu ainda tenho que seguir uma regrinha. Qual é a regrinha? A regrinha das operações. O que eu tenho que seguir primeiro? Multiplicação ou divisão, quem vier primeiro, e em segundo lugar, adição ou subtração, quem vier primeiro. Então, neste exemplo que eu coloquei aqui, eu vejo que eu não tenho sinais de associação. Então, eu vou para a regrinha de operações, certo? Então, quem que eu tenho que resolver primeiro aí nessa expressão numérica? Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Quem que eu tenho que resolver primeiro, segundo a minha regrinha? A multiplicação. Então, resolvo a multiplicação. Como que se resolve uma multiplicação de fração mesmo? Aprendemos, ontem mesmo estávamos falando disso. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui no caso, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10. Pronto, 3 décimos. Resolvi a multiplicação. Agora falta resolver a adição. 2 terços mais o 3 décimos que eu encontrei aqui na multiplicação. Aqui no caso, quando é uma adição ou uma subtração com denominadores diferentes, eu tenho que calcular o MMC, certo? Então, aqui eu vou calcular o MMC de 3 e 10. Que eu já fiz o cálculo e deu 30. Nós já sabemos fazer o cálculo de MMC. Deu 30. Achei o denominador comum, eu vou partir para calcular a fração equivalente. Como que eu calculo? Divido o denominador com o denominador e multiplico o numerador, que deu no caso aqui 20/30. A mesma coisa eu faço aqui. Divido e multiplico. Vai dar 9/30. Pronto, eu tenho um denominador comum, eu posso fazer a minha adição adicionando somente os numeradores. 20 mais 9 deu 29. Pronto, encerrei a minha expressão numérica, certo? Então, quando eu não tenho sinal de associação, eu vou seguir a ordem das operações, tá? Quem vier primeiro entre multiplicação e divisão e quem vier primeiro em adição e subtração, ok? Vamos para o próximo exemplo. Bom, agora, continuando com os meus exemplos, eu tenho um segundo exemplo aqui. Também neste exemplo, eu noto que eu não tenho nenhum sinal de associação de novo. Então, eu vou para o segundo passo, que é observar as operações. Quem que eu tenho que resolver primeiro? Multiplicação ou divisão? Tem uma das duas aí? Tenho. Tenho multiplicações. Tenho duas multiplicações e uma subtração. Então, eu vou resolver primeiro as multiplicações. No caso aqui, 1/2 vezes 1/5, que vai dar o quê? 1 décimo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. Vou para a segunda multiplicação, que é 1/4 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 5, 20. Muito bem, 1/20. Agora, sobrou quem? A subtração. Eu vou resolver primeiro o caso dos meus denominadores, que são diferentes. Então, eu tenho que calcular o MMC. Calculando o MMC de 10 e 20, eu encontrei o denominador 20 comum. Vou fazer o processo de divide e multiplica para achar as frações equivalentes. 20 dividido por 10 vezes 1.
deu 2/20. 20 dividido por 20 vezes 1, deu 1/20. E agora, com os denominadores iguais, eu vou subtrair os numeradores. 2 menos 1, 1/20. Pronto, acabei esse segundo exemplo aí, certo? Vamos para mais um exemplo. Continuando o próximo exemplo. Neste exemplo aqui, eu já posso notar que eu tenho sinais de associação. E quem são eles? Os parênteses. Então, pela regra, eu tenho que resolver primeiro quem vem dentro dos parênteses, tá? Então, vou começar pelo primeiro parênteses, que é 3/5 mais 1/5. Olha, os meus denominadores são iguais, então eu já posso operar direto essa adição. Só vou trabalhar com o numerador. 3 mais 1, 4. 4/5. Vezes. Agora eu vou resolver o que tem aqui dentro desse segundo parênteses, que é 1/2 menos 1/3. Notem que os meus denominadores são diferentes, então eu tenho que calcular o MMC. Calculando o MMC, eu percebi que deu 6. Agora eu vou fazer o processo de frações equivalentes, que é dividir denominador pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Na primeira fração eu encontrei 3/6. E na segunda fração, eu encontrei 2/6. Vou fazer a subtração agora com os numeradores e permanecer o denominador igual. Quanto que deu? 1/6. Pronto, eu consigo eliminar esse parêntese, só vou usar o resultado dele, que é 1/6. E vou juntar com o meu 4/5 que está aqui, que é uma multiplicação. Então, ficou 4/5 vezes o resultado do meu parêntese, que é 1/6. Deu quanto? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Deu 4/30. Não foi o meu resultado final ainda, porque dá para eu simplificar essa fração por um mesmo número igual. Quem é? O 2. 2 dividiu aqui e dividiu aqui. Quanto que deu? 2/15. Bom, esse foi o meu terceiro exemplo, seguindo os sinais de associação em primeiro lugar, certo? Agora vamos para os exercícios de aplicação. Bom, no exercício 1 de aplicação, eu tenho aí, resolva as expressões numéricas a seguir com atenção, indicando todos os passos do cálculo. Então, gente, se eu tiver sinal de associação, é nele que eu vou resolver primeiro, para depois passar para o resto da expressão numérica, tá? Na A, eu não tenho sinal de associação, então eu vou seguir para a regrinha das operações. Quem vem primeiro aí? A multiplicação. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Então, primeiro eu resolvo a multiplicação para depois resolver a adição, certo? Lembrando-se, quando tenho adição e que tem denominadores diferentes, eu vou fazer o MMC, calcular o MMC. E quando eu tenho uma multiplicação, basta eu multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Nós já sabemos isso. Na B, eu também não tenho nenhum sinal de associação. Eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. Pela ordem das operações, eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois a subtração, certo? Na letra C, eu já tenho um sinal de associação aí, que é o parênteses. Então, eu vou resolver tudo que tem dentro do parênteses primeiro, para depois que eu eliminar o parênteses, eu terminar a minha expressão numérica com a multiplicação que está do lado de fora, certo? Na D, eu tenho uma multiplicação e entre parênteses eu tenho uma adição. Então, eu vou resolver o que tem dentro do parênteses primeiro, por causa da minha regrinha de sinais de associação, e depois eu faço a multiplicação que está do lado de fora com o resultado do meu parênteses, certo? No exercício 2, teriam que ser feito com um colega. Como nós estamos em casa, né, não dá para fazer com um colega, vocês vão fazer em forma de desafio. E depois nós vamos ver quem que acertou lá na sala de aula, quem conseguiu cumprir o desafio. Eu tenho aí todos os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, na número 2. Então, tem que começar a eliminar o parênteses, passar para o colchetes e depois passar pelas chaves, eliminar todos eles e, por fim, finalizar com a multiplicação que está do lado de fora por 1/2, certo? Faça as etapas devagar, com calma, porque se errar um cálculo, erra toda a expressão numérica, por isso tem que fazer bem devagar, certo? Na 3, ainda em comum com um colega, que não vai estar com você, você também vai fazer em forma de desafio,
Traduza cada sentença seguinte para a forma de uma expressão numérica e resolva. Você vai fazer o dobro de 1/3 com 1/5. Então, você vai escrever essa fração numérica que está escrita em palavras e depois resolver. O dobro, o que é dobro? 2 vezes. O que é 2 vezes que eu quero saber aí? De 1/3 com 1/5. Quando eu falo 1/3 com 1/5, eu estou juntando. Então, que operação que é essa, tá? O dobro desta operação que você vai juntar, certo? Vamos para a letra B, que é na próxima página. Continuando o desafio. Metade de 1/3 adicionado com o triplo de 1/4. Metade de 1/3. Que fração que significa metade? Metade de 1/3 com o triplo de 1/4. Então, primeiro eu vejo a metade de 1/3 e o triplo de 1/4. O que é triplo? Vezes 3 de 1/4. E monta a sua expressão numérica e resolve depois, tá? Todas essas dicas vocês têm que fazer a expressão numérica e depois resolver a expressão numérica, tanto na A, como na B, como na C, tá? Na C vem assim, a soma do dobro de 3/5 com a metade de 1/4. A soma do dobro de 3/5 com a metade de 1/4. Quero ver lá na sala de aula, no ao vivo, quem acertou esses desafios, certo? No exercício proposto, eu tenho aí, resolva as expressões numéricas em seu caderno, indicando todos os passos do cálculo. Então, tá propondo aí para vocês usarem um caderno de matemática. Então, faça tudo no caderno de matemática e depois só coloque aí os resultados, tá? Na hora que a gente for corrigir lá na aula ao vivo, a gente esclarece as dúvidas se tiver ainda, tá bom? Lembre-se, primeiro os sinais de associação e depois que você eliminar os sinais de associação, termine a sua expressão numérica. Quando eu tenho multiplicação, eu tenho que resolver primeiro numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E se eu tiver adição ou subtração, denominadores diferentes, calcular o MMC. Então, eu tenho aí a A, a B, a C, a D, a E e a F, certo? Tenho também ali na letra E uns números mistos nessa fração, nessa expressão numérica. O que você tem que fazer primeiro? Transformar esses números mistos em frações impróprias, né? Como que eu faço isso? Denominador vezes o número inteiro mais o numerador, tá? Transforma em fração imprópria e resolve a expressão numérica, tá bom? Eu tenho números mistos na E, na D e na F. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é transformar esses números mistos em frações impróprias, para depois realizar as expressões numéricas. E na 5, eu tenho aí uma expressãozinha numérica que você vai calcular, vai achar o resultado e vai assinalar qual que é o resultado obtido aí. Lembrando que, como não tem sinais de associação aí, eu vou para a regra de operações. Multiplicação ou divisão, quem vier primeiro, adição e subtração em segundo lugar, quem vier primeiro também. Tá ok? Então, é até aí as nossas expressões numéricas e aí a gente encerra a apostila 6. Espero ter ajudado vocês, faça muita atenção com calma, porque tem muitos cálculos para ser feito aí. E lá na aula ao vivo, sem desespero, a gente esclarece as dúvidas, tá bom? E resolve toda essa correção aí, tá bom? Super beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.